O nosso bate-papo de hoje é com uma pessoa que você, que está nos ouvindo aí no podcast, que está nos assistindo no YouTube, com certeza, se não assistiu centenas de programas e episódios com ele, com certeza você já ouviu falar, já teve a oportunidade de ir no stand-up com ele, e quem não teve essa oportunidade vai conhecer uma pessoa que tem outras habilidades e competências que pouca gente conhece e que a gente vai conhecer nessa entrevista. Estou falando do humorista, ator, também escritor e botafoguense. Há controvérsias nessa história, Hélio de la Penha. E a pergunta para ele, para a gente começar, na verdade, é: quem fez tudo errado ainda assim realmente deu certo, Hélio? Essa conversa aí de fazer tudo errado e dar certo faz parte da filosofia do Zeca Pagodinho, né? E, enfim, ele Nós foi um vamos, cara que sabe eu não quero dividir. que você Um cara que sabe responda dividir. ainda, porque nós vamos deixar essa resposta bem para o finalzinho do nosso Vamos deixar, bate-papo. E eu vamos queria que você deixar. começasse, na verdade, até falando da sua faceta como escritor. Obviamente, as pessoas, né, sabiam que você era roteirista, né, da época dos programas de TV, mas poucas pessoas ainda têm essa noção de que você escreve humor também. Né? Tem um livro, inclusive, o último, As Aventuras do Pijamão. Então, eu queria que você contasse um pouco essa decisão sua de quando você começou realmente a botar no papel, tirando a questão dos roteiros, né, escrever livros mesmo, quando a questão de ser pai, né, o guia do pai, e, enfim, como é que isso surgiu aí na sua carreira? Olha, eu sempre escrevi, né? Escrevia os livros do Caceta, escrevia também, fazia parte da redação do programa, porque as pessoas não sabem, Edmilson, que o Cacete Planeta, o elenco era também autor do programa, né? Então nós éramos atores e autores, uma situação inusitada. Eu acho que não tem nenhum outro programa que tivesse esse tipo de formato, né? Então, a gente inaugurou isso e, enfim, eu acho que continuamos invictos nessa seara. Então, sempre escrevi, sabe? Sempre escrevi. Agora, a ideia de botar num papel e transformar num livro, isso foi um pouco depois. Inicialmente, o Caceta lançou vários livros, né? Lançou vários livros, muitos livros de piada, né? As, as melhores piadas do Caceta e do Planeta também, melhores piadas do Planeta e do Caceta também, enfim, livro de viagem, livro de pensamentos, vários livros, e todos muito bem sucedidos. Agora, quando a gente já estava numa carreira mais estabelecida, eu fiquei interessado em partir para um trabalho mais solo, né? Porque era um trabalho coletivo, era um grande trabalho coletivo durante muitos anos, né? A redação do programa e a gravação e tudo mais. Então, eu fiquei interessado em explorar alguma coisa que fosse pessoal. E aí, uma primeira incursão na literatura foi o livro chamado Livro do Papai. Deixa eu até ver se eu tenho. Deixa eu ver se eu tenho aqui, peraí. Eu tenho aqui a versão original. Sim, pode ficar à vontade. Aqui. Esse foi o livro do papai, que, enfim, como eu queria falar de alguma coisa pessoal, eu estava ali no meu segundo filho, e aí eu achei que o tema da paternidade poderia ser interessante. E esse livro, o livro do papai, que inclusive em breve vou relançá-lo, Como Sobreviver ao Seu Bebê, uma espécie de um guia de anti-ajuda, porque tem uma série de dicas que, se a pessoa seguir, vai dar divórcio, a criança pode ficar doente, enfim, vai dar ruim. O livro ele serve mesmo para você se divertir, se distrair. O pai, né, sabe, né, entre um esporro e outro da mãe, ele tem aqui um artigozinho, e aí eu vou contando em artigos toda a trajetória, desde o momento em que o casal decide ter um filho até o aniversário de 1 ano, passando pela visita ao ginecologista,
enfim, a visita da sogra quando o filho nasceu, o dia do parto, sabe? Todas aquelas turbulências que a mulher passa no período da gravidez, enfim, uma série de questões que eu vou abordando no livro do papai. E aí, depois, eu fiquei com vontade de fazer alguma coisa mais, é, um romance, né? E antes desse romance, eu fiz um livro que foi uma encomenda que eu adorei fazer, que era uma coleção de livros de futebol e para criança. Então, são vários autores fazendo livros do, contando a história do seu clube do coração. E me chamaram para fazer justamente uma história do Botafogo. Foi o livro Meu Pequeno Botafoguense. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Meu Pequeno Botafoguense, em que eu conto uma história do ponto de vista de uma criança, né? O garoto se chama Jair, o mesmo nome do Jairzinho, que é o meu ídolo no Botafogo. E aí a gente vai contando a história desde a fundação do Botafogo até, ah, até o dia que todos os ídolos do menino passam na casa dele e vão levá-lo para ver um jogo de futebol. Jogo do Botafogo, obviamente, né? O futebol, Hélio, ele é um prazer à parte na sua vida, né? Não, sensacional. Porque você fez, né? Eu imagino que seja logo depois desse. Vai na Bola Glanderson, que inclusive Exatamente, virou exatamente. filme, né? Foi para os streams. Eu queria saber se esse sucesso do Correndo Atrás com o filme, né? Que teve o Ayrton Graça, uma graça de ator e uma graça de pessoa no filme, impactou também a venda do livro. Olha, sim, sim. Tanto que a gente fez uma versão do Vai na Bola Glanderson. Essa versão, a versão original, deixa eu ver se eu acho aqui. Não sei se eu tenho. Difícil, eu não estou achando aqui. Enfim, não tem, eu não estou aqui com a primeira edição, mas essa edição aqui ela já foi, ó, a capa já foi um frame do filme correndo atrás, entendeu? Para justamente fazer a associação direta, né? E esse livro, cara, eu comecei com a ideia de fazer um romance, então eu queria fazer algo que fosse aquela ideia, né? Fale da sua aldeia para ser entendido pelo mundo, né? Então eu queria falar sobre a Vila da Penha, não exatamente a Vila da Penha como ela é hoje, ou como eu vivi, mas uma Vila da Penha assim, meio idealizada, né? Então o livro se passa no subúrbio carioca, em que a diversão da garotada era jogar bola, até que surge um adulto, um brasileiro desempregado, que é o Paulo Ventania, que resolve ser empresário de jogador de futebol. E a ideia dele era percorrer o subúrbio, descobrir um garoto talentoso e trabalhar a carreira dele. E a carreira que ele vai trabalhar é justamente a do Glanderson, que ele achou, ele viu ele jogando uma pelada assim num campo de várzea e resolveu adotá-lo como seu jogador, né? Só que o cara tinha uma questão, ele não tinha dois dedos no pé. Isso era um problema, porque ele não conseguia passar nas peneiras, por outro lado, era uma virtude, porque ele